Bem-vindo ao vídeo de treinamento do SIGA PCT, Portal do Professor. Esse vídeo ele é direcionado tanto para professores que já utilizam o sistema, como os professores novatos que ingressaram agora na instituição. Para os professores antigos, poderão acompanhar as novidades no decorrer dos vídeos. Nessa primeira tela, o sistema há algumas opções importantes de usuário e senha. A opção esqueceu a senha, onde o professor poderá recuperar a sua senha, e os vídeos de ajuda, que ao clicar nesse link será direcionado para uma área onde terá os vídeos, por exemplo, do diário de classe do professor, onde é esse próprio vídeo que eu estou mostrando aqui para vocês. Tá? Como que funciona usuário e senha no Instituto Federal de Educação do Tocantins? O usuário é o mesmo que é utilizado para outros serviços da instituição, como rede sem fio, swap, SEI, acesso aos computadores. Então, por meio da matrícula e a senha pessoal, você vai conseguir ter acesso ao sistema, certo? Uma vez você alterando a senha aqui, você estará alterando a senha também de todos esses outros sistemas, certo? Então, tomem bastante cuidado. Aqui eu tenho apenas um usuário de teste, né? Não é a matrícula. É um usuário de teste aqui para a gente começar a ministrar essa aula. Então eu vou autenticar. Nessa tela inicial nós temos diário de classe, homologação de diário, homologação de relatório final de estágio. Aqui no menu você vai conseguir fazer a alteração da senha, você vai conseguir ter acesso a alguns relatórios e o menu de notificações. Em relatórios, você vai ter acesso à declaração de que você concluiu, que você ministrou uma disciplina. Lembrando que você só vai ter acesso a essa disciplina, né, a essa declaração dessa disciplina, quando a classe estiver fechada, o semestre encerrou. Aí você vai conseguir ter acesso a esse relatório. E a avaliação do docente, que é a avaliação que acontece, né, todo semestre, onde é avaliado os professores. E aqui você tem acesso a essa avaliação também ao final do período de avaliação. Esta aula será focada mais no diário de classe. Aqui no diário de classe você tem acesso às classes fechadas e às classes abertas. Essas classes fechadas você não vai conseguir fazer nenhum tipo de alteração mais, apenas emissão de relatórios, certo? Se você precisar fazer alguma alteração nessa classe, necessariamente você deverá procurar um setor, né, da secretaria responsável pelo cadastro, né, para reabrir essa classe. Aqui você pode pesquisar pelo nome da classe ou pode fazer uma busca sem nenhum nome, que ele vai trazer todas as classes que estão vinculadas ao nome do professor fulano. Outra observação, que aqui na parte superior nós temos o tempo restante da sessão. Em cada uma dessas classes nós temos a opção de conteúdo, frequência, cadastro de avaliações, lançamento de notas, plano de ensino e impressão dos relatórios. Então vamos para o primeiro aqui, que é o cadastro de conteúdo. A gente observa que aqui tem todas as datas. É de responsabilidade também do professor conferir essas datas, se estão batendo certo com o horário que realmente está sendo ministrado a aula. Se não está batendo o horário, é necessário você procurar a secretaria acadêmica para fazer a alteração desse horário, certo? Porque quanto mais tempo passa com o horário errado, se você registrou frequência ou conteúdo, né, se essa aula precisar ser regerada, né, esse conteúdo também será perdido, certo? Veja que
A partir, ó, do dia 25, eu não consigo mais registrar nenhum tipo de conteúdo. Por quê? Hoje é dia 23, então tá antes do dia 25. Então a partir do momento do dia que você vai começar a ministrar a aula, que vai ser liberado aqui os locais para você fazer o registro de conteúdo. Há duas formas de você fazer o registro. Você pode lançar as informações diariamente, e temos a opção também aqui, vai aparecer uma opção aqui quando eu registrar o meu plano de ensino, para fazer a importação dessa informação, tá? Que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, certo? Vou salvar só o conteúdo aqui inicial. Temos a opção de fazer a reposição da aula, anteposição ou a reposição. Eu posso colocar aqui as informações, a data dessa reposição, o horário, o fim, e aqui ó, mostrou que para esse dia aqui foi reposto, né, no dia 12/4/2018. Lembrando que essa informação aqui vai ser apresentada lá na frequência, quando eu for registrar a frequência do aluno, certo? Então aqui salvei. A questão do conteúdo é simples, né? Somente essas observações que eu passei para vocês, que é a questão de alguma verificação de alteração de horário, que não está refletindo nessas datas aqui, que é importante o professor fazer a verificação. Aí você pergunta, eu fiz o registro de todas as informações e as informações foram apagadas, né? Isso é um problema recorrente, justamente isso. Muitas vezes é alterado o horário, né? O professor não verifica, a coordenação solicita alteração de horário e o sistema regera as aulas a partir da data que o coordenador pediu. Então, naquela data que você registrou, né, depois da alteração, ele vai ser apagado, tanto o conteúdo quanto a frequência. Muitas vezes a secretaria acadêmica, na hora de alterar, não observa que houve registro, né, de informações e lança do início do semestre. Então, todas as aulas que foram registradas são apagadas, certo? Então, é importante você ter bastante cuidado, né, acompanhar essas alterações de horários e verificar se está refletindo no seu diário. Temos aqui o registro de frequência. Verifiquem aqui que aqui nós temos algumas informações importantes. Ó. As datas de fundo laranja significa que foi vinculado aluno depois dessa data. Ou seja, a aula começou aqui, ó, a primeira aula no dia 7. Dia 21 foi vinculado um aluno. E nesses 2 dias aqui, eu como professor fulano, eu registrei frequência, certo? Para os alunos que participaram desse dia aqui. Só que teve um aluno que esqueceram de vincular esse aluno, né? Ou realmente ele entrou depois. Então essas 2 datas aqui vai ficar laranjada para representar que tem alguma inconsistência, né? Tem algum aluno que foi vinculado e que precisa ser, né, registrado a frequência para ele. A cor vermelha como tá, porque não houve nenhum registro, certo? E a cor azul é que houve o registro. Então vamos marcar aqui frequência, nós temos apenas um aluno, fulano teste também, que também uma novidade dessa versão é que aqui nós temos nesse asterisco, se houver alguma necessidade, quando você passar o mouse, você vai identificar a necessidade desse aluno e vou clicar em gravar. Quando eu cliquei em gravar, o dia aqui ficou em azul, certo? Cadastro de avaliação.
Esse cadastro de avaliação aqui também é muito importante, pessoal. Muitas vezes se confunde, certo? Nesse cadastro aqui. Aí você pode entrar no sistema e pode verificar que tem algumas datas que já estão registradas, certo? Já estão registradas porque o sistema já registrou automaticamente, correto? Então, se lá tá falando que é para registrar nas etapas obrigatórias uma avaliação, ele vai cadastrar uma avaliação obrigatoriamente. Recuperação é uma avaliação de obrigatória? Não. Então, se ela não é obrigatória, se houver recuperação, o professor vai ter que fazer o registro, certo? Vamos supor que aqui nessa avaliação eu vou cadastrar uma segunda avaliação. Então, nós vamos escolher aqui média aritmética. O peso, para média aritmética, você pode deixar 1.0. O título, vamos colocar aqui, prova 2. Tá? Eu posso colocar aqui uma data para essa prova, tá? Ou que foi aplicada a prova, e vou clicar em gravar. Ao gravar a informação, verifiquem que tem duas opções. Essa primeira avaliação aqui, ó, que foi registrada pelo sistema, ela está como uma avaliação obrigatória, então você não consegue excluir. Essa última que a gente cadastrou aqui agora, ela tem a lixeirinha aqui que eu posso fazer a exclusão dela. Todas as vezes vai permitir que eu exclua a avaliação? Não. Se você cadastrou agora e vai excluir, você consegue, mas se você já registrou notas, é importante que você vai lá, exclui a nota dessa avaliação 2, depois volte aqui e faça a exclusão, certo? Vamos supor que você não queira média aritmética. A gente recomenda, inclusive, que todas as avaliações sejam média aritmética, porque é mais fácil você, fazer o cadastro, você fazer esse gerenciamento. Mas se você quer trabalhar com soma direta, por exemplo, fazendo essa avaliação valendo 5, e o que acontece? O que ele está falando aqui? Ó, você está alterando a forma de avaliação média aritmética para a soma. Então, eu estou fazendo uma alteração. A avaliação 2 será alterada para peso 0 e as demais avaliações serão colocadas automaticamente para peso 1. Para realizar o lançamento de notas dessas outras avaliações, é importante entrar em cada avaliação e colocar o peso certo. Então, vamos lá, vamos confirmar. Verifica, ó, peso 5 para a primeira e peso 0 para a avaliação 1. Então, eu vou lá na avaliação 1 e colocar peso 5, certo? Dessa forma, nós temos uma avaliação que totaliza, os 10 pontos. Vamos supor que eu tente alterar essa avaliação aqui para 6. Vamos lá. 5 mais 6, 11. O sistema está falando que a soma das avaliações não pode ser maior do que 10. O sistema não vai permitir esta alteração. Então aqui eu posso ter, por exemplo, nessa etapa aqui, várias avaliações, várias avaliações aqui, por exemplo, 10 avaliações, cada uma valendo 1 ponto. Mas é importante você saber conhecer bem esse cadastro aqui para você não fazer registro errado. A escolha, se ela é média ponderada ou soma direta, vai ser por etapa de avaliação. Então, essa etapa aqui eu posso ter 1, 2, 3, 4 avaliações. A etapa 2 eu posso ter aqui, ó, as avaliações por média ponderada e essa aqui por soma direta. Não vai ter problemas. Lembrando que é importante você ter bastante cuidado nesses registros, certo? Fez o cadastro aqui das avaliações, nós vamos para o lançamento das notas, certo? Então aqui eu tenho uma opção, vamos cadastrar
por exemplo, 6. E o sistema está falando, ó, que o valor permitido é 5. A gente não cadastrou que a avaliação vale 5 lá, o máximo. Então, 5 nessa, 5 nessa. E clicamos em gravar, certo? E assim eu vou fazer sucessivamente para todas as avaliações. Vamos para o plano de ensino. O plano de ensino, algumas das informações serão trazidas, né, automaticamente. Por exemplo, objetivo geral, bibliografia, bibliografia complementar, emendas, já vai trazer da disciplina. Se essas informações não foram importadas, é importante você conversar com a coordenação do seu curso para verificar o cadastro dessas disciplinas. Você pode também, né, fazer alguma alteração. Veja que aqui tem um tracinho, ó, em cada uma dessas. É porque quando a gente foi implantar como um ambiente de teste, a gente não colocou descrição, só colocou um tracinho para a gente identificar, né, posteriormente que há informações, né, essas informações aqui são colocadas de forma automática. Aqui o recurso didático, eu vou colocar as informações, recurso didático, metodologia e todas as informações, certo? Cadastrei aqui as informações, eu vou aqui, eu vou salvar, eu posso salvar, mas ele vai falar assim, ó, informe pelo menos uma atividade. Muitas vezes o professor chega falando que salvou a informação e ela não foi gravada. Então você precisa vir aqui e salvar pelo menos uma atividade. Atividade 1, por exemplo, né? Quando eu clicar em atividade, eu posso vir aqui em salvar. Tem uma opção que eu vou mostrar para vocês aqui, que eu não vou conseguir simular ela, porque eu não tenho mais classes, aqui é um ambiente de teste. Nós temos aqui, ó, a opção de importar plano de ensino. Então, se você ministrou essa disciplina no semestre passado, você pode escolher aqui o semestre, né? E pode escolher a classe e pedir para o sistema importar planos de ensino. Quando eu realizar esse procedimento de importar plano de ensino, né, ele vai jogar todas as informações para cá, ó. Abaixo desse aqui que eu já fiz o cadastro. Ele não vai sobrescrever o que já existe, então ele só vai colocar aqui para baixo, certo? Abaixo dessas datas aqui. E aí eu posso escolher, eu posso fazer alteração, posso excluir um ou outro, colocar a data, porque ele não vai colocar a data de forma automática. E aí só depois que eu clicar no botão gravar que a importação será concluída com sucesso. Uma vez cadastrado aqui o meu plano de ensino, lá em conteúdo já vai aparecer a opção aqui, ó, como eu expliquei para vocês, de importar atividades. Certo? Então eu posso vir aqui e posso fazer a importação daquelas atividades que eu registrei, certo? Com isso, né, para finalizar, registrei todas as informações, né, todo o conteúdo, todo o plano de ensino. Eu venho aqui na aba final, temos a opção de fechar classe. Se você não quando você fecha a classe, se você não registrou todas as frequências, se você não registrou todas as notas, o sistema vai considerar para os dias que não foi registrado frequência como falta e para as notas que não foram registrados, 0. Então, por isso que é importante fazer este registro, né? No final do semestre, o sistema é fechado para fazer as renovações de matrícula, porque depende desse fechamento para dar continuidade no próximo período letivo, para fazer, por exemplo, conselho de classe e assim sucessivamente. Então, nesse caso, você que não conseguiu registrar a classe em tempo, fazer o registro em tempo, não conseguiu fazer o fechamento, o sistema será fechado pela secretaria ou pode ser fechado automaticamente no final do semestre. Uma vez fechado, você só vai conseguir fazer o lançamento quando você procurar a secretaria acadêmica
para pedir, né, fazer o pedido para reabertura dessa classe, certo? Fechou, automaticamente o sistema já vai calcular as notas dos alunos e vai gerar o resultado final do histórico, certo? Então, aqui eu venho aqui o fechamento, ele coloca essa mensagem, essa mesma mensagem que eu falei para vocês, ele coloca aqui. Então, o que eu posso fazer é essa confirmação. Como ambiente de teste aqui, eu não vou confirmar, vou cancelar aqui, vou mostrar outra opção para vocês, que é a emissão dos relatórios, né, para essa classe aqui. Então, eu posso emitir o diário completo, o plano de ensino separadamente, a lista de estudantes da disciplina, né, conteúdo programático. Então, emitindo aqui, vamos emitir aqui um completo. Vou salvar aqui essas informações. Então, aqui eu tenho o diário completo, né. O professor pode utilizar essa informação enquanto que vai abrindo aqui. Tem a parte de conteúdo, né, tem a parte de notas, né, que não tem a média final ainda porque a gente não fez o fechamento da classe. E aqui tem a opção também de trazer as informações não preenchidas. Então, se você vai utilizar essa informação manualmente, você pode preencher essas informações aqui, tá? Para concluir, você tem mais essa opção aqui de homologação de estágio. Então, você vai poder homologar o estágio dos seus orientandos, certo? Uma vez feito o aluno fazendo todo o procedimento, vai aparecer aqui a opção para você pesquisar e fazer a homologação. Aqui eu não tenho nenhum aluno nesse ambiente de teste. E a homologação final do estágio também. Nesta opção aqui você vai receber um e-mail, né, uma notificação, onde você vai poder fazer a homologação desses alunos. Complementando então o registro diário de classe para os casos de cursos que contemplam a semipresencialidade, o registro do diário será também de forma simples. A única alteração é que aqui no menu de conteúdos teremos aqui uma parte aulas à distância, tá? Para registro dos conteúdos que forem ministrados nas aulas à distância. E aí poderá ser cadastrado aqui o conteúdo. E também aqui na frequência teremos aqui, ó, frequência aulas à distância. O registro das frequências das aulas presenciais acontece normalmente aqui clicando, né, na data. Então não teve nenhuma alteração. E o registro das frequências das aulas à distância é feito clicando aqui nesse menu. Lembrando que não será necessário cadastrar a carga horária de frequência, tá? Então, neste curso, por exemplo, que a disciplina tem 72 horas no total, sendo 60 horas presenciais e 12 horas à distância. Quando o professor estiver cadastrando aqui a carga horária à distância, ele precisa cadastrar a carga horária, no máximo 12. Neste caso, essa disciplina, que são 12 horas à distância. Se eu tentar cadastrar 15, vai aparecer aqui, tá? O valor máximo permitido é 12. Então, o professor vai fazer aí os cálculos, se o aluno, né, fez as atividades, tudo que foi planejado para as aulas à distância. Se ele realmente concluiu e cumpriu as 12 horas, ele vai registrar aqui 12 horas. Se ele cumpriu o equivalente a 10 horas, ele registra aqui 10 horas e clica em salvar a frequência. Quando o cadastro da frequência à distância, né, tiver sido feito, aqui você verá que o menu vai ficar em azul, tá? Esse registro é feito apenas uma vez, no período letivo. Feito isso, os demais procedimentos seguem conforme orientado anteriormente.
Certo, pessoal? Então, é esse o módulo, né, do professor, e a gente conclui por aqui.